E aí pessoal, como é que vocês estão, hein? Prontos aí para mais uma aula? Beleza pura, né? Olha aí pessoal, hoje nós estamos aqui dando continuidade às nossas aulas, né? E para hoje nós temos aí a correção, os comentários, né, das questões sobre isomeria espacial, né? Lembrando que a isomeria espacial ela está relacionado tanto à isomeria geométrica, assim também como a isomeria óptica, tá bom? Então vamos observar aqui as questões do exercício proposto. Espero que vocês tenham feito aí tudo direitinho e espero que acertem, né, essas questões que são importantes aí para o nosso conhecimento, tá bom? Estamos começando aí com a nossa primeira questão. Para cada composto a seguir, escreva sua fórmula estrutural e indique quais apresentam isomeria geométrica por meio da representação de seus isômeros. Então, galera, a gente viu aqui na nossa última aula que para o elemento apresentar isomeria geométrica, ele tem que apresentar primeiramente, se for uma cadeia aberta, tem que ter pelo menos uma ligaçãozinha dupla entre os átomos de carbono, né? E que os ligantes que estão nesse átomo de carbono aí na ligaçãozinha dupla, os ligantes têm que ser diferentes, né? Então, por exemplo, quando você pega aqui o primeiro elemento, pente-2eno, então o pente-2eno ele tem 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, não é? 2eno quer dizer que ele tem uma ligaçãozinha dupla aí entre os carbonos. Então esse 2eno já pode dizer pra gente que ele tem isomeria geométrica. Porém, a outra parte aqui, vamos observar os ligantes que vão estar a esse átomo de carbono. Ó, pessoal, nesse carbonozinho daqui, nós temos um H e um CH3. Ops, é diferente. Nesse outro carbono da ligação dupla, nós temos um H e o CH2CH3. Então, também é diferente. Então, a gente pode dizer a vocês que o pente-2eno, ele vai, sim, apresentar isomeria geométrica. Aí, galera, se ele tem isomeria geométrica, então ele vai apresentar, vou traçar aqui um plano imaginário, certo? Isso daqui pra gente vai ser a forma cis. Por que a forma cis? Porque os ligantes iguais estão no mesmo plano, certo? E vou traçar aqui o plano imaginário. E eu estou observando agora o que? Que os ligantes iguais estão em lados opostos. Plano de cima, plano de baixo. Então aqui nós vamos ter a fórmula trans, ok? Então cis é quando os ligantes iguais estão no mesmo plano, trans em plano diferente. Então o pente-2eno apresenta isomeria geométrica, tá bom? Bom, na letra B nós temos o 2-metil-pente-1-eno. Pente são 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 2-metil, então no carbono 2, que é esse carbonozinho aqui, nós vamos ter um radical metil, que é um CH3, certo? Galera, esse daqui, né, nós vamos dizer que esse daqui não vai ter isomeria geométrica. Cristóvão, por quê? Mesmo ele tendo a ligaçãozinha dupla, porém, no segundo requisito aqui, ó, esses dois ligantes, né, que estão aqui nesse átomo de carbono, eles são iguais. Então, isso aqui não pode acontecer, entendeu? Então, quando esses ligantes aqui, do mesmo átomo de carbono da ligação insaturada, são iguais, não tem a isomeria geométrica. Não foi o caso desse outro, porque os ligantes eram que diferentes. Então, na letra B, você vai colocar a estrutura do jeito que está aqui e vai dizer que ele não apresenta isomeria geométrica, certo? Espero que esteja acertado aqui a letra A e B. Bom, na letra C agora nós temos o 3-metil-pente-2eno. Vamos lá. Pente, 5 carbono, 1, 2, 3, 4, 5, né? 3-metil, então, no terceiro carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, no terceiro carbono, nós vamos ter o CH3 e no carbono 2 nós temos a ligaçãozinha dupla. Certo, galera? Então, pela ligaçãozinha dupla, ele vai ter isomeria geométrica. Vamos observar, nesse átomo de carbono, nós temos um H e temos um CH3. Então, são ligantes diferentes.
Nesse daqui nós temos um CH3 e um CH2CH3, também são ligantes diferentes, né? Então, esse cara vai ter isomeria geométrica, certo? Então, galera, tendo isomeria geométrica, vou traçar aqui o plano imaginário. Olha aí, os dois radicais iguais, ó, estão do mesmo lado. Então essa aqui vai ser pra gente a forma cis, seria o cis 3-metil-pente-2-eno. E traçando aqui o nosso plano imaginário, os ligantes iguais agora estão em lados diferentes. Então essa forma seria pra gente a trans, né, 3-metil-pente-2-eno. Ok? E finalizando aqui a primeira questão, nós temos o ácido butenodioico, but 4 carbono, 1, 2, 3, 4. N, vamos ter uma ligaçãozinha dupla, que não tem dizendo, mas como nós temos aqui, ó, dioico, então quer dizer que nós temos o grupo funcional da carboxila de um lado e o grupo funcional da carboxila do outro lado. Então, obrigatoriamente, a ligaçãozinha dupla tem que estar nesse carbono central. Ok, galera? Então aqui, quando a gente pode observar, ó, ligado a esse carbono, nós temos o H e esse grupo que é o da carboxila. Ligado a esse outro carbono, nós também temos o H e esse grupo da carboxila. Então, nesse caso, galera, também nós vamos ter aqui isomeria geométrica. Traçando o plano imaginário, então, os hidrogênios estão no mesmo plano. Então, vai ser para a gente a fórmula cis. Cis ácido butenodioico. Ou cis ácido maleico, que é o nome usual dele. Certo? E traçando o plano imaginário aqui entre os carbonos que tem a ligaçãozinha dupla, os hidrogênios, ó, estão agora em lados diferentes. Isso é para a gente a posição trans. Então seria o trans ácido butenodioico ou então trans ácido fumárico. Ok, galera? Então isso daqui para a gente é a chamada isomeria geométrica, né? E o composto só tem, se for um composto de cadeia aberta, ele tem que ter ligantes, né, ligações saturadas, e além disso tem que ter ligantes diferentes naquele mesmo átomo de carbono, certo? Vamos aí para a questão de número 2. Tá lá. Representa os isômeros geométricos para os compostos indicados em cada item. Letra A. Aleto orgânico de fórmula C2H2BR2. Pessoal, o aleto é um composto que, no caso, além de carbono e hidrogênio, ele também vai apresentar um halogênio. Quem são os halogênios? É o bromo, o cloro, o iodo, o flúor, certo? Então, se é para fazer a fórmula geométrica deles, aqui nós vamos ter as duas, ó, 2 carbonos, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 bromo, 2 bromo, né? Nesse caso, galerinha, traçando aqui o nosso plano imaginário, ó, isso vai ser a forma cis, porque os ligantes iguais estão no mesmo lado, né? Aqui o H e H na parte de baixo. E quando eu traçar aqui o outro plano imaginário, essa pra gente é a forma trans, porque os ligantes iguais estão em lados diferentes, certo? Então trans vem de transversal. Cadeia aberta. Na cadeia fechada, aqui também pode existir isomeria geométrica nas cadeias fechadas. Nós temos aqui o ciclano de fórmula C5H10. Então, galera, para nós temos uma cadeia fechada, um ciclano, né, é uma cadeia fechada que só apresenta ligações simples. Então, para ter 5 carbono e apresentar isomeria geométrica, na cadeia principal só pode haver 3 átomos de carbono. Porque se tiver 4 ou se tiver 5, não tem como ter isomeria geométrica nesse caso. Tá certo? Aí, pessoal, nas cadeias fechadas não pode ter ligação insaturada, né? No carbono que fato tem a isomeria geométrica.
Agora tem que ter ligantes diferentes. Então nesse carbonozinho aqui, ó, esse aqui é o CH3 e aqui eu tenho um H. Opa, são diferentes, beleza. E aqui também, ó, CH3 e H também são diferentes. Então, pessoal, aqui, quando eu traçar meu eixo imaginário, eu estou observando que os ligantes iguais estão do mesmo lado, ó. H com H aqui embaixo, CH3 com CH daqui em cima. Então, isso aqui para a gente é a forma cis, certo? Quando eu traçar aqui o plano imaginário, ó, o H com H agora estão em lados opostos. E aqui também, ó, metil com metil também lados opostos. Então isso aqui vai ser a forma o quê? Trans, certo? Então aqui nós temos as condições, né, mostrando de forma bem simples aí para vocês quando é que os elementos vão apresentar isomeria geométrica, ok? Vamos agora aqui para a questão número 3. Considere um composto com fórmula molecular C4H8, certo? C4H8. Desenhe as formas estruturais dos isômeros geométricos, indicando os átomos envolvidos e os tipos de ligação entre os átomos, simples, duplo ou triplo, e dê os nomes dos compostos. Então, pessoal, ele só pode ter aqui, no caso, 4 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio, né? Então, nesse caso, vai ter que ter o but aqui. Para ter isomeria geométrica, a ligaçãozinha dupla, ela vai ter que estar entre o carbono 2 e o carbono 3, porque se tiver no carbono 1 não dá certo, né? Por quê? Porque o carbono da ponta ficará com hidrogênios iguais, não é isso? Então, com essa formazinha molecular, essa aqui vai ser a única condição para nós termos isomeria geométrica, né? Ó. Então, nesse caso aqui, nós temos as formas cis, but e 2N. Por que cis? Porque os Hs, ó, estão no mesmo plano. Então, cis. But porque são 4 átomos de carbono. 2N porque nós temos uma ligaçãozinha dupla entre o carbono 2 e o carbono 3, certo? E essa daqui vai ser a trans, por quê? Porque os ligantes iguais estão em lados opostos. Transbut, ó, 4 carbono e 2N por causa aqui da ligaçãozinha dupla, certo? Aí, como eu falei a vocês, né? Aqui vocês já sabem de qual é salteado, né? Que aqui nós temos o que? Ligação simples entre carbono, ligaçãozinha dupla, certo? O mais importante dessa questão é justamente isso aqui, certo? Beleza, galera? Muito bem. Então, vamos aqui adiantando. Na questão número 4, nós temos o seguinte. As abelhas rainha produzem um feromônio cuja fórmula é apresentada a seguir. Bom, pessoal, então aqui só para a gente reforçar, revisando sempre, né, os nossos conceitos. Isso daqui, ó, C≪O entre átomos de carbono. Isso para a gente representa o que? Uma cetona, né? E essa outra partezinha que nós temos aqui, ó, COOH, isso aqui para a gente representa o grupo carboxila. Ou seja, isso é um ácido carboxílico, ok? Carboxílico, muito bem. Forneça o nome de suas funções orgânicas presentes na molécula desse feromônio. Tá, eu não tinha visto aqui embaixo, mas é isso, né? C≪O entre átomos de carbono é uma cetona, certo? COOH é a forma abreviada que nós temos de representarmos o grupo carboxila, né? Então são as duas funções orgânicas que nós podemos encontrar aí no feromônio produzido nas abelhas, tá bom? Vamos aí para a letra B. Olha aí, pessoal, na letra B tem aqui: sabendo que um dos compostos responsáveis pelo poder regulador que a abelha rainha exerce sobre as demais abelhas é o isômero trans desse feromônio. Forneça as formas estruturais dos isômeros cis e trans e identifique-os. Pessoal, então sempre que você for fazer um caso como esse daí,
que contém isomeria geométrica, né, a cis e a trans, a primeira coisa que você faz é isso daqui, ó, é isolar aqueles dois átomos de carbono que apresentam ligaçãozinha dupla. É ele que vai dar a forma espacial do composto. Você colocou lá, ó, os dois carbonos, a ligaçãozinha dupla, as ligações simples que eles fazem, e agora é só complementar, certo? Então lembre-se que para fazer a forma cis, né, os elementos que são iguais, né, dos dois carbonos da ligação dupla, aqueles que são iguais vão ter que ficar no mesmo plano imaginário. Então aí já tem a forma o que? Cis, que seria essa daqui, ó, o H estão no plano de baixo. Os demais elementos você joga lá para a parte de cima. Fiz aqui novamente, ó, o que aconteceu agora? Os H's vão estar em lados aqui opostos. É aquela questão. Sempre que você tem o composto cis, você também vai fazer o composto trans. Ok? Então aí nós temos aí a resposta da letra B da questão de número 4. Certo? Bom, continuando aqui nossa questãozinha, nós temos aqui: analise os compostos a seguir quanto à existência de enantiômeros e identifique o carbono quiral quando apresenta esse tipo de isomeria. Então, pessoal, aqui nós vamos ter agora aquela parte, né, que nós falamos a vocês a respeito da isomeria óptica, né? E a isomeria óptica, a primeira coisa que tem que acontecer, né, é o elemento apresentar um carbono quiral. Você pode voltar, né, lá na nossa aula anterior. Não esqueça de deixar o seu joinha, né, de inscrever no nosso canal, que é muito importante aí para que nós possamos acompanhar, né, quem realmente está aí acompanhando as aulas, porque tem caboclo que não está nem ligando, né? Cuidado, viu? Aí vem o seguinte: o que é um carbono quiral, Cristóvão? É aquele carbono que apresenta os 4 ligantes diferentes. Ele não pode ter ligação insaturada, né? Porém tem que ter os seus 4 ligantes diferentes. Então o elemento ele só tem isomeria óptica quando ele apresenta esse carbono quiral, certo? Então vamos lá. Na letra A, tem carbono quiral, Gustavo? Tem não. Já está dizendo aqui, ó, não há carbono quiral. Por quê? Porque esse daqui, ó, todos eles vão apresentar, ligantes iguais. Não é isso? Então não tem carbono quiral aqui. Então esse composto ele não vai ter a condição de desviar a luz polarizada, certo? Esse da letra B tem carbono quiral? Sim. Vamos ver por quê. A quiralidade. Olha, esse carbonozinho aqui, galera, ele pra gente é um carbono quiral. Por quê? Porque em cima ele está ligado a um hidrogênio, aqui ele está ligado ao C-O simples OH, aqui ele está ligado a um NH2 e aqui ele está ligado a esse outro radical. Então nesse caso aqui nós vamos ter um carbono quiral. Ok? Veja o da letra C. O da letra C também a gente pode dizer a vocês que esse carbono aqui vai ser para a gente um carbono quiral. Por quê? Porque aqui, ó, ele vai estar ligado a tudo isso daqui, que é o CH2Cl. Aqui embaixo ele está ligado ao Cl. Aqui atrás ele está ligado ao CH3. E lá em cima ele estaria ligado a um hidrogênio. Então ele também é um carbono quiral. Então tanto da letra B quanto da letra C, eles são capazes de desviar a luz polarizada, certo? Agora, galera, se nós chegarmos aqui na letra D, será que esse daqui terá o carbono quiral? Esse não. Por quê? Porque, pessoal, esse daqui e esse daqui, ó, são iguais, né? Então, nesse caso, a letra D não tem carbono quiral, que é o carbono chamado carbono assimétrico. Vamos aqui na letra F, ó. Letra F tem carbono quiral? Sim. Este daqui é um carbono quiral. Por quê? Porque aqui está ligado, ó, C-O simples OH. Aqui em cima, NH2. Aqui embaixo, OH. E aqui à minha esquerda, CH3. Então nós temos um átomo de carbono com 4 ligantes diferentes. Então isso daí sim é um carbono quiral. O da letra F nós também não vamos ter,
porque nós vamos ter dois hidrogênios, ó, tanto nesse como nesse também nós vamos ter dois átomos de hidrogênio, então não tem como ter o quiral. E o da letra G, nós também não é um carbono quiral. Por quê? Nós temos, ó, dois cloros que são iguais, né? E temos também dois CH3, certo? Então não pode acontecer. O elemento, ele só é considerado um carbono quiral quando ele tem o quê? Os seus 4 ligantes diferentes, ok? Muito bem, pessoal. Então, feito isso, vamos ver aí na questão 6, né? Na questão 6, a gente tem: represente a fórmula estrutural para os compostos a seguir, indique qual ou quais apresentam isomeria óptica. Lembrando que para ter isomeria óptica, né? Para ter isomeria óptica, o elemento ele tem que apresentar o carbono quiral, certo? Vamos lá, galera. Primeiro, butano. But são o quê? 4 átomos de carbono. Tá aqui. AN, tudo ligações simples. E você vai completar com os hidrogênios, não é isso? Então aqui nesse caso nós não vamos ter isomeria óptica porque não tem nenhum carbono assimétrico. Então aqui você já isola a letra A. É claro que você vai fazer de que está aqui, né? Monta a formulazinha estrutural, tá? E não apresenta isomeria óptica, tá bom? Porque não tem um carbono quiral, certo? Aqui, 2-metilbutano. Então, but, 4 átomos de carbono na cadeia principal. Numerei 1, 2, 3, 4. No segundo, vocês vão ter o metil e completa com átomos de hidrogênio. Esse também, pessoal, não terá isomeria geométrica. Por quê? Porque esse CH3 e esse daqui são iguais, né? Então também não apresenta isomeria óptica. Aliás, isomeria óptica, né? Vamos para lá. 3-metilpentano. Pente são 5, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro carbono, vocês têm um metil que é um CH3 e completa com átomos de hidrogênio. Esse aqui também não terá isomeria geométrica óptica. Por quê? Porque esse aqui era o único que poderia acontecer, né? Mas ele está ligado a ele, nós temos um CH2CH3 e CH2CH3. Então aí nós não temos a isomeria óptica, sabe? Tá certo? E na letra D nós temos 3-metilheptano. Então hept são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. No carbono 3, nós vamos ter um radical metil que é um CH3, ok? Então nesse caso aí, esse sim vai ter isomeria óptica, né? Porque esse carbonozinho daqui, ele vai apresentar para a gente 4 ligantes diferentes, né? Talvez diferente o H aqui em cima. Do lado esquerdo nós temos o CH3CH2, embaixo nós temos o CH3 e na frente nós temos o CH2CH2CH2CH3. Então ele tem um carbono quiral. Ok, galera? Então de todos esses hidrocarbonetos que nós acabamos de mostrar a vocês, apenas o 3-metilheptano ele é considerado um isômero óptico, tá bom? Valeu! Vamos aí para a questão de número 7. Questão 7. Os alcanos correspondem a uma classe de hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, que apresenta fórmula geral CnH2n mais 2. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de hidrogênio é 2 vezes a quantidade de carbono mais 2. Aí tem lá. Identifique por meio da fórmula estrutural o alcano mais simples que apresenta isomeria óptica. Então, pessoal, aquela questão que eu falei a vocês. Então você vai jogando, vai montando. Ele quer o hidrocarboneto que tem a menor quantidade possível de carbono. Então, nesse caso, a única solução foi essa daqui, ó, que ele encontrou, né? Pegou o carbono, colocou aqui as 4 ligações,
colocou logo um hidrogênio aqui em cima, ó. Colocou aqui logo um Hzinho aqui em cima. Aí foi colocando, ó. Aqui ele colocou 2 carbonos, né? Aqui ele colocou 3 e aqui ele colocou 1. Pronto, e saiu preenchendo com os hidrogênios. Então quando ele montou tudo isso daqui, ele só daqui é o mais simples que tem. Então ele ficou com o nome, ó, 3-metilhexano. Hex por quê? Porque na cadeia principal nós vamos passar a ter, né, 6 átomos de carbono, e no terceiro carbono nós vamos ter um radical metil, tá certo? Então 3-metilhexano é o hidrocarboneto, né, mais simples que pode apresentar a isomeria óptica, tá bom? É isso aí. Bom, vamos lá, continuando. Na questão 8, tem aqui, ó, indique a forma estrutural e molecular do menor álcool. Olha aí o que ele quer agora para vocês, ó. Menor álcool que apresenta isomeria óptica. Então, pessoal, a gente faz a mesma coisa que foi pensado lá nos hidrocarbonetos, ó. Colocou o carbonozinho aqui, aí ele foi colocando, ó, aqui em cima, já que é um álcool, ele teve que colocar logo o OH, né? Do lado esquerdo, colocou mais um átomo de carbono, né? Do lado direito, ele colocou o que? 2 átomos de carbono. E na parte de baixo, ele colocou o que? Um átomo de hidrogênio. Então aqui observa que o carbono aqui do meio, ele vai ter os 4 ligantes diferentes. Então é o menor álcool possível, certo? E como que é a fórmula molecular? 1, 2, 3, 4. 4 carbono. Hidrogênio 3, 5, 6, 9, com mais esse daqui de cima, 10. Oxigênio 1. Então aqui seria pra gente a nossa fórmula. Cristóvão, se eu quisesse, eu poderia colocar o nome desse cidadão? Poderia. Se colocar o nome, ficava como aqui o nome dele? Ficaria pra gente, ó, 1, 2, 3, 4. Ficaria o butan, né? 2-ol. Butan 2-ol seria o nome oficial aí deste elemento. Ok, galera? Muito bem. Então vamos dando continuidade aqui à nossa atividade, né? E na questão de número 9, nós temos o seguinte, ó. Questão 9, nós temos o seguinte: determine o número de carbonos assimétrico, que é a mesma coisa que carbono quiral, e de isômeros opticamente ativos e inativos para os compostos a seguir. Pessoal, então só lembrando aqui a vocês que para a gente colocar esse isômero opticamente ativo, que eu posso chamar de IOA, isômero opticamente ativo, você vai colocar simplesmente o 2 elevado ao N. Você vai elevadozinho, né? 2 elevado a N. Ou seja, esse N é o número de carbono quiral, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Tá vendo que aqui embaixo na resposta nós temos, tá? E o isômero opticamente inativo vou chamar de IOI, né? IOI é o isômero opticamente inativo, que será 2 elevado a N menos 1, ok? Pois bem, então aqui vamos lá. Você tem como primeiro exemplo aqui o 2-metil 3 e 4 dihidroxipentanal. Isso aqui é uma das maneiras que a gente tem também de fazer isso daqui. Dihidroxi é 2 OH. Então um OH vai estar no carbono 3, que está aqui, e outro OH está no carbono 4, que é esse. Pentanal vem de aldeído. Então vai ter aqui, ó, C dupla O simples H. Então 5 carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? No carbono 2 nós temos um metil, que é esse. Aí vem os hidróxidos, que é um no 3 e outro no 4. Então, galera, nesse caso aqui, quando você observar com carinho, nós vamos perceber que existe aí 3 carbonos assimétricos. Esse aqui é um, esse aqui é o outro e esse aqui é o outro, né? 3 carbonos assimétricos, ou seja, 3 carbono quiral.
Então, se vocês têm 3 carbono quiral, o número de isômeros opticamente ativo é dado pela seguinte regrazinha: 2 elevado a n, né? Tá aqui, ó, 2 elevado a n. Então, nesse caso, o n vai ser igual a 3. Então, aqui nós vamos ter, ó, 2 elevado a 3, que vai dar o quê? 8. Então, aqui nós vamos ter 8 isômeros ativos. Pessoal, outro lembrete também importante é que se vocês têm 8 isômeros opticamente ativos, 4 desses serão do tipo destro, ou seja, vão desviar a luz polarizada para o lado direito, né? E 4 desses é do tipo levo, ou seja, levógeno, vão desviar a luz para o lado esquerdo. Quem tiver alguma dúvida aí, dá uma reprisezinha lá na nossa última aula aí sobre isomeria espacial, tá bom? Não esqueça não, ok? E os isômeros opticamente inativos, que a gente tem aqui, né? Está aqui embaixo, que também nós temos um outro nome para ele, também chamado de racêmico, certo? E é justamente essa formazinha, ó, 2 elevado a n menos 1. Então, se o n aqui é igual a 3, você tem 3 menos 1 vai dar 2. Então, 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, nesse composto aí, ó, 2-metil, 3 e 4 de hidroxipentanal, vocês terão 8 isômeros, 3 carbonos assimétricos, ou seja, 3 carbono quiral, 8 isômeros opticamente ativos, sendo 4 dele destro e 4 levo, né? E teremos também 4 isômeros opticamente inativos, também chamado de isômero racêmico, ok? Muito bem. Outro exemplo que a gente tem aqui é o ácido málico, né? O ácido málico aqui que a gente também pode atribuir até outro nome aqui para ele não oficial, que seria para a gente aqui, ó, o nome nosso seria ácido 2 hidrox, tá? 2 hidrox butanodioico, ok, galera? Então aí, ó, então, isso, ácido 2 hidrox butanodioico é o nome oficial do ácido málico. Então, fazendo aqui a sua definiçãozinha, nós podemos perceber que esse elemento ele terá quantos carbonos assimétricos? Então, se tem 2, não, só vai ter um, né? Que é justamente esse daqui, ó. Tá certo, galera? Por quê? Do lado esquerdo ele está ligado ao grupo carbonila, ou melhor, ao grupo carboxila. Em cima está ligado a um hidrogênio, embaixo a um OH, e aqui ele está ligado a tudo isso daqui, certo? Esse outro carbono ele não pode ser um carbono quiral, porque ele vai apresentar 2 ligantes iguais. Ó, ele tem um hidrogênio aqui na parte de cima e outro hidrogênio aqui na parte de baixo, entendeu? Então ele só vai apresentar aqui, no caso, um carbono assimétrico. Então, se ele só tem apenas um carbono assimétrico, então ele vai ter aqui para vocês, ó, isômero ativo 2 elevado a 1 vai ser 2. Lembrando que se eu tenho 2 isômeros ativos, o que acontece? Um dele vai ser destro e outro vai ser levo, né? E isômero inativo, nós vamos ter 2 elevado a 0. Por que 0? Porque nós só temos um carbono quiral, então 1 menos 1 dá 0. E 2 elevado a 0 é igual a 1, porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, no ácido málico, nós vamos ter 2 isômeros ativos e um isômero inativo, que é a chamada mistura racêmica. Ok? Continuando aí, vem a questão, a letra C. Vamos lá para a letra C, ó. A questão é a 2,3 de cloropentano. Pois bem, galera, então observando aqui o 2,3 de cloropentano, eu estou percebendo aqui, ó, pentano, então tá lá 1, 2, 3, 4, 5. A N só com ligações simples, né? 2 e 3 de cloro, então nós vamos ter um cloro no carbono 2 e um cloro no carbono 3. Quando eu observar, pessoal, isso daqui, eu estou percebendo a existência
de 2 carbonos assimétricos, 2 carbono quiral, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é quiral porque tá ligado ao Cl, ao HC3, ao H e ligado a tudo isso daqui. É um quiral, né? E esse outro também porque tá ligado ao Cl em cima, ao CH2, CH3, a um H e a tudo isso daqui. Então nós vamos ter 2 carbonos assimétricos. Então, se aqui nós temos 2 assimétricos, o número de isômeros ativos é igual a 4, porque 2 elevado a 2 vai dar 4, não é? Muito bem. 4. E o total de isômeros opticamente inativos será igual a 2. Por quê? Porque aqui nós vamos ter 2 assimétricos, então 2 menos 1 vai dar 1. Então 2 elevado a 1 dá 2. Ok? E fechando aqui essa questãozinha, nós temos o ácido 2-cloropropanoico. Então, ó, prop. Começa logo de trás para frente. Ó, prop. 1, 2, 3 carbono. AN, só ligações simples. Oico, quer dizer que ele vai ter o grupo funcional da carboxila, certo? E no segundo carbono nós temos um cloro, certo? Então, observando isso daí, pessoal, nós vamos ter apenas também um carbono quiral, ou seja, um carbono assimétrico, porque tem uns 4 ligantes diferentes. Então, se ele só tem um assimétrico, então implica dizer que ele vai apresentar 2 isômeros opticamente ativos, porque 2 elevado a 1 vai ser igual a 2, né? E ele vai ter apenas um isômero opticamente inativo. Por quê? Porque aqui nós temos 1 menos 1 dá 0, então 2 elevado a 0. Ok? Então isso daí, galera, é justamente aquela questão do elemento ele ter essa capacidade de desviar a luz polarizada. Primeiro, ele tem que ser um carbono que tem que ter pelo menos um carbono assimétrico, que é um carbono com 4 ligantes diferentes. Ok? Bom, vamos para a penúltima questão de hoje. A questão tem aqui o ácido lático de fórmula. Aqui a formulazinha do ácido lático. CH3C HOHCOOH, né? Encontrado no leite azedo e nos músculos, é o responsável pela fadiga muscular. Tá? Você que caminha, que está nas primeira vez que eu fui caminhar na minha vida, no outro dia quase que eu desistia, porque as coxas doía, panturrilha doía, porque justamente a queima desse ácido que dá a chamada fadiga muscular, né? Então vamos nós. Na letra A, escreva a fórmula estrutural do ácido lático e responda qual o tipo de isomeria que ocorre nesse campo, nesse composto, né? Justifique. Então, galera, se eu pegar essa formulazinha aqui, que está um pouco condensada, né? Que aqui é a fórmula condensada, e fizer a abertura dela, ela vai virar isso daqui, ó. Que pra gente é uma fórmula que estrutural. Lembrar lá do ano passado, a fórmula condensada tá tudo junto, né? E aqui é a fórmula estrutural. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, ó, então ó, 1, 2, 3 carbonos, né? Aí eu tenho ó, 1, 2, 3 oxigênio, ó, 1, 2, 3. Aí eu tenho 1, 2, 3, 6 hidrogênio, 1, 2, 3 com mais 3, 6, certo? E aqui, galerinha, eu posso dizer a vocês que esse elemento ele vai apresentar para a gente isomeria óptica. Por que tem isomeria óptica? Porque ele apresentou para a gente aqui um carbono assimétrico, ou seja, um carbono quiral. Então esse composto ele tem sim, né, a questão aí da isomeria óptica, certo? Então letra A está respondido aí, né? Isomeria óptica devido à presença de carbono quiral. E na letra B ele pergunta qual é a propriedade física capaz de identificar e diferenciar esse tipo de isômero. Galera, como a gente comentou aqui na aula, né? Sempre que um composto ele é um composto, ele tem um carbono quiral, carbono assimétrico, ele tem a isomeria óptica. Na física, a isomeria óptica é o que? É a capacidade de desviar a luz polarizada. Lembrar vocês que nós temos lá a aula que está no nosso canal aí a respeito, né? Quem depois o pessoal pode dar uma revisadazinha aí, tá bom?
Então aqui foi o que o nosso autor colocou. Os isômeros são diferenciados pela capacidade de desviar o plano da luz polarizada em sentidos contrários quando em solução. Ok, galera? Muito bem. Vamos aí para a última questãozinha de hoje, né? E tem dizendo o seguinte a vocês, ó. O plano de propagação da luz polarizada pode ser desviado por substâncias opticamente ativas. Para a glicose, cuja fórmula é dada a seguir, determine o número de isômeros opticamente ativo, né? O número de isômero opticamente ativo e de misturas racêmicas que o composto dado pode produzir. Então, primeira coisa que nós vamos procurar aqui, galera, é os carbonos assimétricos. Vamos lá. Esse aqui não pode ter porque tem uma ligaçãozinha dupla, tá fora. Então, esse daqui, ó, será o nosso primeiro carbono assimétrico. Será esse, ó. 4 ligantes diferentes. Esse daqui tudinho. Então, esse aqui é um. Esse aqui também é outro isômero opticamente ativo. Ou seja, é um carbono assimétrico, né? Também vai apresentar os 4 ligantes diferentes. Esse daqui também será outro, né? Ele também tem os 4 ligantes diferentes, ó. Tudo isso daqui, isso, H, OH e tudo isso. Esse daqui também será outro carbono assimétrico, né? Porque também tem os 4 ligantes diferentes. Esse daqui, pessoal, ele não é assimétrico. Por quê? Porque o H aqui, ó, e outro H aqui. Então, nesse composto, que é a fórmula estrutural aí da glicose, certo? Ele vai apresentar pra gente o que? 4 carbonos assimétricos. Então, se ele tem 4 carbonos assimétricos, isso implica dizer que ele vai apresentar 16 isômeros opticamente ativos, né? Por quê? Porque vai ficar 2 elevado a 4, né? E também vai apresentar para a gente 8 misturas racêmicas, ou seja, 8 isômeros opticamente inativos. Por quê? Porque vai ficar 2 elevado a 3, certo? Então essa aqui é a questão 11ª da nossa atividade. Então, pessoal, espero tenha ajudado vocês aí mais uma aula. Essa daí nós falamos a respeito da complementa, né, o assunto de isomeria, certo? E próximo a gente já começa aí a ver a parte das reações químicas, né? Que também é um assunto muito importante aí, que abrange aí no nosso Enem. Valeu, forte abraço aí. Espero que tenha ajudado vocês em mais uma aula. Não esqueça de deixar o joinha e fazer a inscrição no canal. Valeu!